Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Seja muito bem-vindo ao canal. Olá, que a paz de Cristo esteja com você. Esse texto que eu acabei de ler é o versículo de número 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, 3. E é um texto muito interessante, quero convidar você a refletirmos sobre ele. Uma pausazinha para você se inscrever no canal. Tem muita gente que vê aqui o vídeo, acompanha e não se inscreve. Então vou pedir para você se inscrever. E antes também de eu começar, a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso canal do YouTube do irmão Miguel, pedindo oração para ele se livrar, Miguel Brandão, se livrar do vício do cigarro, do uso de cigarro. Então no final do vídeo vamos fazer uma oração pelo Miguel também. E já falo com você, se você precisar, se você quiser, coloque o seu nome aqui, nós vamos orar, não só pelo Miguel, mas por todos que estão acompanhando o nosso canal. Qualquer comentário que você colocar, a gente vai procurar responder, tá? Se ficou alguma dúvida no vídeo, se você não entendeu, se você discordou, coloca aqui, dá o seu like ou o seu dislike, o seu gostei ou não gostei, para o algoritmo impulsionar essa mensagem. Então vamos para o vídeo. Mais uma vez, né, para o texto. Vamos lá. Paulo diz o seguinte: porque virá o tempo. Que tempo é esse? Será que esse tempo chegou? Na minha concepção, a igreja passa por dificuldades, por situações complicadas ao longo de várias eras. A igreja de Cristo tem 2000 anos, mais ou menos. Então, se você olhar a história da igreja, porque muita gente, e aqui é um exercício que eu peço para você fazer, te indico, sugiro, a sua mente vai mudar muito o seu contexto relacionado ao evangelho se você estudar a história da igreja. Em Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, você tem ali até mais ou menos o ano 70, 80. O Apocalipse, ele acaba no ano 100. Segundo os historiadores, João, quando escreve ele, está mais ou menos com 90, 100 anos de idade. E então, o último livro que a gente tem da Bíblia, que é o Apocalipse, já tem 2.400 anos atrás. Então, é recente a história do Apocalipse com o nascimento e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que aconteceu? Do ano 100 até o ano 2000, que nós estamos vivendo, até o século 21. Então isso é importante. E por que é importante? Porque você vai entender como é que era a igreja primitiva no 2º século, 4º século, 8º século, 13º século, como é que era a igreja da Idade Média, como é que era a igreja da Idade Contemporânea, e como para você comparar com a igreja hoje do mundo pós-moderno. Então só na nossa era, vamos pegar do século 20 para frente, você já teve vários movimentos de igreja. E a gente às vezes acha que a igreja sempre foi da forma que a gente está vivendo hoje. Não foi. Isso te auxilia para você compreender os desafios que a igreja passou e os desafios que a igreja e os erros que a igreja vem cometendo atualmente e coisas que não deve cometer olhando para os erros do passado. Tá bom? Então, quando você estuda a história da igreja, não só a que está na Bíblia, mas pós a palavra de Deus, você vai ver os erros que foram cometidos, porque ninguém é perfeito, nenhuma igreja, nenhuma era da igreja, a igreja foi perfeita. Então você corrige os seus erros olhando para o passado e pega aquilo que foi feito de bom no passado e traz para o presente, corrigindo os erros da igreja atual. Você vai ver muita coisa se você estudar a história da igreja. Então, retornando para o texto, Paulo lhe diz, olha, virá o tempo. Então, esse tempo, ele é um tempo cíclico. Volta e meia, esses problemas estão ocorrendo em todas as eras da igreja. E Paulo diz que nesse tempo, e nós estamos vivendo esse tempo atualmente também, não somos os únicos que sofreram isso, mas estamos sofrendo. Paulo diz que num tempo como esse, tempo difícil, tempo trabalhoso, tempo de dificuldade, tempo de angústia, os homens, e aqui homens e mulheres, óbvio,
não sofrerão a sã doutrina. Então, repetindo aqui o texto. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não suportarão, não se subordinarão à sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia. Doutrina são os princípios básicos que te levam até os céus, que te levam até Deus, através de Cristo Jesus. A doutrina, e nem tudo que se fala hoje é doutrina, mas a doutrina é aquele conjunto básico de ideias, de mandamentos, de princípios que não podem ser alterados. Então a doutrina você não mexe. Agora, dentro da doutrina, além da doutrina, Deus deixou a igreja. Cristo diz que o que você ligar na terra será ligado no céu. É um exemplo disso. Há uma liberdade da igreja trabalhar em vários assuntos. A igreja tem autonomia para trabalhar em vários assuntos que não aflijam, que não afetem a doutrina. Então, doutrina é uma coisa. Liturgia, direcionamento, costumes é outra coisa. Então, isso aqui a gente consegue mexer, aqui não. Dentro da doutrina, Paulo diz que em algum momento chegaria o tempo em que os próprios cristãos, porque aqui está falando de cristãos, não suportariam. E quando a gente fala de suportar, não é que vai vir uma aflição muito grande que a igreja não vai suportar. Não. É que as pessoas não vão se subordinar, se submeter conscientemente à sã doutrina. Ou seja, irão rejeitar a sã doutrina. Mas como é que a gente pode ter dentro da igreja pessoas que rejeitam a sã doutrina? E Paulo vai dizer, mas tendo comichão nos ouvidos, e lembra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. Então o que Paulo está dizendo de uma forma figurada é, as pessoas não vão mais desejar ouvir a sã doutrina e vão buscar, porque tem comichão nos ouvidos, tem aflição nos ouvidos. Recebem dentro da própria igreja uma mensagem que não é a mensagem da cruz, não é a mensagem que está na palavra. E aí Paulo continua. Uma vez que isso afeta, porque tudo que você escuta entra na sua mente, se você não tiver muito cuidado, por isso que temos que analisar tudo e reter, segurar só o que é bom, segundo a palavra de Deus. Ele diz, o que essas pessoas farão? Amontoarão para si doutores. O que significa isso? Vão rejeitar a sã doutrina e vão buscar falsos ensinos dentro da própria igreja. E isso é muito interessante e é até lógico, porque essas pessoas elas vivem uma vida de religiosidade, mas não de cristianismo real e verdadeiro. Então, para que eu consiga me manter dentro de um sistema religioso, eu não posso simplesmente romper. Por isso que o inimigo de nossas almas, ele é terrível. A Bíblia fala que não podemos ignorar os seus ardis, suas artimanhas. Ou seja, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele é organizado. E ele está em constante ataque contra a igreja do Senhor. Então, há doutores que se transvestem de homens de Deus, mulheres de Deus, trazendo o que? Uma falsa doutrina. Então, essas pessoas que já têm comichão nos seus ouvidos, ou seja, já não conseguem suportar a doutrina, buscam para si pessoas que falem o que elas querem ouvir. Resumindo, é isso. Haveria tempos, como Paulo está dizendo, que as pessoas buscariam adequar o evangelho à sua visão de mundo, ao seu costume, ao seu querer. Hoje nós vivemos a era da chamada igreja fast food, ou seja, aquela igreja que te dá o que você quer. Você não se tornou mais um cristão, porque o cristão, ele se submete a Deus. Paulo nos ensina, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o cristianismo é um processo de me transformar a minha mente na mente de Cristo. É um processo de transformação em que eu vou procurar parecer cada vez mais
com o Senhor Jesus. Não é Jesus que se parece comigo, é eu que procuro me parecer com ele. E na religião evangélica, e claro, eu estou generalizando, não são todas as igrejas, não estou falando aqui de igreja A, B e C, mas estou falando para que você tenha cuidado com isso. Porque, às vezes, até o líder religioso ele está falando isso sem perceber, ele já caiu no engodo, ele está sendo enganado. Ele não fala isso, às vezes, de propósito. Não é que o líder religioso ali, o pastor, o bispo, ele chega ali e pensa, olha, eu vou enganar todos vocês. Não, às vezes ele está sendo enganado. E então ele transmite o engano sem perceber. Por isso que eu falei de ardil, um mecanismo que te engana sem você perceber. Um mecanismo sutil. O inimigo é assim, ele vem com um sapatinho de lã. Percebendo isso, hoje você analisa a igreja está preocupada em agradar os seus fiéis, quando deveria ser o contrário. Os fiéis deveriam buscar agradar a Deus. Essa é a inversão de valores. Então, nesse momento, você precisa então de doutores. Olha o que Paulo está dizendo. Vou ler de novo essa parte do versículo. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, o movimento que Paulo demonstra para nós é que as pessoas vão trazer doutores, e aqui é interessante, doutor significa, representa que dentro da hierarquia do sistema religioso só vai ser aprovado, só vai subir de cargo, só vai chegar a doutor aquele que vai falar conforme o que o público quer ouvir. Os profetas do Antigo Testamento, na grande maioria das vezes, eles não profetizavam palavras que engrandeciam, que exaltavam as pessoas. Na verdade, o ministério profético, se você olhar o Antigo Testamento, é um ministério de confronto. Confrontar o povo com o quê? Com a verdade. Estamos dizendo aqui que o evangelho tem que ser para massacrar alguém, para humilhar alguém, nada disso. Mas a palavra de Deus, ela é o que é, ela é imutável. Então, se eu não estiver em acordo com aquilo, o espelho vai me mostrar as minhas falhas. E não eu procurar adequar, moldar o evangelho na minha percepção. E para a gente finalizar, eu peguei essa palavra aqui, a última palavra. Os doutores, eles falam conforme as próprias concupiscências do seu público. Olha que interessante. Então, esse público, esses fiéis, esses membros de igreja, eles adentram o templo cheio de concupiscências e, ao invés de serem tratados por Deus conforme a sua sã doutrina, a doutrina sadia, que vai trazer o remédio para quem está doente, não. Esses doutores dão apenas aquela anestesia, tiram o sentimento de dor que traz o pecado. Então é aquelas palavras simples, só motivacionais, e nada contra você às vezes motivar alguém. A palavra de Deus tem esses momentos, mas não pode ser só isso. Aquela palavra materialista, né, que só exalta bens materiais, e você pode sim, o problema não é o dinheiro, já falei vários vídeos aqui, depois você acompanha. O problema é o amor ao dinheiro, o problema é a cobiça, a avareza, o egoísmo. Hoje, a igreja cristã sempre foi uma instituição conhecida pelo seu altruísmo, pelo seu amor, pela sua caridade, pelo seu auxílio, principalmente as pessoas necessitadas, as pessoas doentes, as pessoas em guerra, em aflição. A igreja sempre atuou dessa forma. Hoje, a igreja brasileira parece muito mais com outro tipo de instituição, porque é uma igreja egoísta, e claro, estou generalizando, não são todas as pessoas, mas nós temos que tomar cuidado com isso para não permitir que isso se expanda. Para a gente finalizar, como eu falei, peguei a palavra concupiscência, e eu sempre costumo ir no original para entendermos o contexto daquela palavra. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, normalmente eu vou no dicionário grego e a gente pega a palavra ali e disseca o conteúdo dela para entendermos o texto e o contexto que estamos lendo. Mas nessa aqui eu vou fazer diferente. Eu vou para o dicionário português. Vamos entender o que a palavra concupiscência no dicionário fala. Eu joguei, por exemplo, no Google e
tem a IA, né, a inteligência artificial, que ela já te dá uma visão abrangente. Às vezes está certo, às vezes está errado. Cuidado com inteligência artificial. Não sou contra a tecnologia, ao contrário, mas toda tecnologia, quando está iniciando, ela vai precisando de adequações e aperfeiçoamentos. Esse é o momento da IA no mundo todo. Tá? É um início, então a gente tem que ter cuidado para nem tudo que ela falar, a gente tem que ver o que ela fala e procurar a correspondência. Vamos lá, mas o que a IA me falou aqui? Concupiscência é um termo que se refere a um desejo intenso por bens materiais, prazeres sexuais ou poder. Também é considerada cobiça ou ganância. Então, concupiscência, segundo a inteligência artificial, é um desejo desenfreado por bens materiais, prazeres sexuais e poder. Tá? Então, aquela busca por tudo isso. É pecado ter bens materiais? Não, mas se você, é o que a Bíblia diz, né? Aqueles que buscam a riqueza a todo custo, transpassam a si mesmo com muitas dores. Prazer sexual também, a Bíblia não é contra, mas um prazer sexual desenfreado, ou seja, fora dos padrões, e a gente não vai entrar nisso aqui, porque é matéria para muito estudo, mas as pessoas hoje, né, estão totalmente sem limite, sem rumo. Não é o que a sociedade hoje, e a busca desenfreada por poder não é uma realidade da nossa sociedade, então a gente pode admitir que a nossa sociedade é concupiscente. Vive em concupiscência. Mas isso não deveria, pelo menos, entrar na igreja. Eu peguei, e aí para confirmar o que a IA está falando, eu peguei o dicionário, o Dício, que é o dicionário online de português, que me parece que é aquele dicionário antigo, né, o Aurélio, que eu gostava muito, mas acho que o Dício é esse dicionário. Depois você vê lá, joga na internet, Dício, você vai ver o que eu estou falando. Segundo o dicionário, ele disse para mim, concupiscência, significado, ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, ganância por poder, dinheiro, cobiça, etc, etc, etc. Sempre exagerado. Esse é o Dício. E eu fui por último, peguei também aquele dicionário de Oxford, que diz assim, concupiscência, anelo por prazeres sensuais e cobiça de bens materiais. Então, vamos resumir aqui a história e pegar esse tripé da inteligência artificial que foi confirmada pelos dicionários. Busca desenfreada por bens materiais, prazer sexual descontrolado e poder. Esse tripé, ele não está relacionado à piedade, não está relacionado ao evangelho, mas é o que você vê muito, uma disputa por poder, ganância, bens materiais e satisfação da imoralidade. E por isso a gente vê uma decadência na igreja que nós não podemos permitir. Quando eu falo igreja, eu falo do indivíduo, você. Não estou falando da instituição, da denominação A, B, C, D, não. Nosso compromisso aqui cada um deve analisar a si mesmo. É isso, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, muito cuidado para você não estar vivendo num mundo que ganância, poder, riqueza material, só isso é o fim de tudo, quando a Bíblia tem muito mais. E aí esse desejo se torna desenfreado, descontrolado, sem limite na sua vida. E aí você vai procurar a casa de Deus, não para se tratar, mas você acaba caindo numa esparrela como essa de você ter pessoas apenas que incentivam, são doutores que falam aquilo que você quer ouvir. O evangelho deve nos mostrar o caminho. Esse é o princípio de Deus. Então, não se esqueça, se você tem alguma dúvida, coloca aqui no comentário, dá o seu like aí se eu gostei ou não gostei. Se você não concorda, coloca aqui, a gente vai procurar conversar e aprendermos uns com os outros. Se inscreva no canal, não se esqueça que Deus vai te abençoar sempre, mas antes, lembrei aqui agora, vamos fazer aquela oração pelo Miguel Brandão, se você está aí, ore pelo nosso irmão, tá bom? Feche seus olhos agora. Senhor Deus, clamamos pelo Miguel que pediu essa oração, que o Senhor liberte, ó Pai, não só do vício do cigarro, mas de todos os vícios, de toda a dor. O Senhor transforme a sua vida, a da sua família, e o Senhor abençoe a sua casa continuamente. Obrigado a Deus, porque nós cremos, pelo nome do Senhor Jesus, que será realizado de acordo com a tua vontade. Obrigado por tudo. Amém e amém.
Que Deus te abençoe sempre.